Bem, então, mais uma vez, boa noite a todos. Vou dar início, então, a gente pode começar, professora Simone, professor Vinícius. Então, essa é a sexta live da coordenação do curso de Direito, com professores do nosso curso, professora Simone e professor Vinícius. O tema da live de hoje é a Lei Anticrime, inovações no Código Penal, a NPP e novos prazos na progressão de regime. A gente vai ter a palestra com a professora Simone, que é professora do curso, é defensora pública do Estado do Acre, professora do curso de Direito da Universidade Federal do Acre e do curso de Direito do Centro Universitário Uninorte. A professora Simone atua nas áreas de Direito Penal e de Estágios. Ela é especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Cândido Mendes e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. É formada em Direito desde o ano 2000 na UFAC. Muito obrigada, professora. Eu vou apresentar o professor Vinícius. Professor Vinícius Menandro Evangelista de Souza é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, é professor efetivo do curso de Direito da UFAC e da IUVES. É mestre em Relações Internacionais pela UFSC e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. É uma honra, como eu já falei, estar aqui com vocês essa noite. Vou passar a palavra para os nossos professores, palestrantes. Fiquem à vontade e vamos assisti-los. Boa noite a todos. Agradecer aqui aos colegas, professor Dr. Danilo, professor Dr. Francisco Pereira, nossa coordenadora mestre Jussiane e o professor mestre Vinícius Souza. O Vinícius, inclusive, é o meu colega e amigo de muitas jornadas, né, Vinícius? E fizemos a pós-graduação juntos, fizemos o mestrado juntos, participamos, eu como na condição de defensor e ele como promotor de justiça, nos juizados especiais criminais, né? Foi uma honra para mim também, porque o Vinícius é um promotor com uma grande sensibilidade, um grande ser humano. Então, foi uma experiência muito boa também tê-lo como colega lá. Passamos juntos também na Universidade Federal do Acre, tomamos posse no mesmo dia, né? E você é um grande amigo aí, tá? Tá bom? Eu também sou simpatizante do Flamengo, tá bom? Só não sou flamenguista, mas simpatizo aí, tá bom? Seu visual hoje tá legal. O pessoal vai gostar, tá bom? Bom, a nossa live, né? O nosso tema, como a professora Jussiane já falou, da Lei Anticrime, inovações no Código Penal, a NPP, novos prazos na progressão de regime. Então, eu vou falar, primeiramente, sobre as inovações do Código Penal. O professor Vinícius Menandro vai falar sobre a NPP e os novos prazos da progressão de regime. Eu vou tentar ser bem rápida, porque tenho apenas 30 minutos, né, para dividir outros 30 minutos com o professor Vinícius. Bom, a Lei Anticrime, a Lei número 13.964/2019, que ela foi um presente de Natal, né, porque ela foi publicada dia 24 de dezembro de 2019, ela entrou em vigor, né, teve dia 23 de janeiro de 2020, porque teve um vacatio legis de 30 dias. Esse período, inclusive, foi considerado escasso diante das inúmeras e consideráveis mudanças, pois esse pacote, inclusive, foi chamado de pacote por conta que ele alterou 14 legislações, incluindo o Código Penal e, substancialmente, o Código de Processo Penal. Um dos artigos, inclusive, de maior relevância do Código de Processo Penal é o que cria a figura do juiz de garantias, que atua apenas na fase de investigação. Ele, inclusive, teve sua aplicação adiada por 180 dias pelo STF, por questões estruturais e orçamentárias. Esse tema, inclusive, já foi brilhantemente apresentado pelo nosso professor doutor Danilo Lovisaro, né? No entanto, né, como esse tema é um pacote, temos muito o que falar ainda sobre ele, né? Tem outros pontos que também suscitam dúvidas, né? Mas que começaram a valer imediatamente. Um dos principais é a extensão do tempo limite para a prisão, que passou de 30 para 40 anos. E uma das principais críticas é que esse projeto também, ele não foi discutido com a sociedade. Também que essa lei, ela resultará em um aumento substancial de tempo de encarceramentos.
isso já foi comprovado que as prisões, elas não resolvem a criminalidade no país. A exemplo da Lei 8.072 de 90, né, a Lei dos Crimes Hediondos, que, com igual propósito, veio para endurecer as penas. O último relatório do DEPEN, que é de dezembro de 2019, ele indica que o nosso país, ele tem em torno de 773 mil presos, com apenas 368 mil vagas, sendo que deste número, 33% são de detentos provisórios. Mas o Estado, ele não consegue garantir a essas pessoas o mínimo de condições de humanidade. Também que há uma estimativa de 300 mil mandados de prisão ainda em aberto. Então, é muita gente mesmo. Portanto, essa lei, ela apostou em mais encarceramentos, sem qualquer estudo prévio de sua viabilidade e de seu impacto social e financeiro. Porque o nosso sistema carcerário no Brasil, ele está em colapso, que isso aí todo mundo sabe. E a lotação dos nossos presídios, ele é oposto à tranquilidade e à segurança da sociedade. Não adianta só colocar essas pessoas lá se não tiver um projeto de ressocialização. Que as pessoas, a gente tem observado, elas saem pior do sistema atual. Bom, a lei anticrime, né, quanto ao Código Penal, ela alterou e modificou 10 artigos. De fato mesmo, foram 9, né? Eu digo que na parte geral foram 5, e na parte especial foram 4. O primeiro artigo da parte geral, que foi modificado, tive um probleminha aqui, de uma mensagem que chegou que eu não estou conseguindo passar o slide. Pronto. A legítima defesa, né? Bom, esse artigo até, inclusive, ele gerou muita discussão. A legítima defesa, como todos sabem, é uma excludente de ilicitude, que consta lá do artigo 23, né? Que não há crime quando acontece em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O artigo 25, ele vem falar propriamente dito da legítima defesa, que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. A novidade dessa alteração foi a inclusão desse parágrafo único, que ele acrescenta aí o agente de segurança pública. Ele diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? A legítima defesa de terceiro. Então, a lei inseriu esse parágrafo único, né? A novidade, então, desse pacote é o parágrafo único. Agora, essa situação, ela já era uma legítima defesa. Então, em situações emblemáticas, né, como, inclusive, o sequestro que ocorreu ano passado de um ônibus do Rio de Janeiro, outra situação que um sujeito entra na casa de uma família para praticar um assalto e coloca as pessoas como reféns, nesse tipo de situação, onde entra em cena um sniper, que é um atirador de elite, que neutraliza o agente, esse sujeito, ele já está amparado pela legítima defesa. Já sempre foi amparado pela legítima defesa, né? Então, esse parágrafo, ele não trouxe nada de efetivo, tá? Esse sniper, quando ele atua nessas situações, para quem possa pensar em estrito cumprimento de dever legal, nunca foi estrito cumprimento de dever legal, porque a lei não manda matar. O agente, ele mata numa situação dessas, repelindo uma injusta agressão, ele reage a uma injusta agressão, e a lei não impõe o dever de matar a um policial. Então, sempre foi legítima defesa. Isso foi considerada, portanto, como redundante e meramente simbólica. Essa parte dessa alteração. A segunda alteração foi sobre a multa, né? O artigo 32 do Código Penal, ele diz que nós temos 3 tipos de penas. As penas privativas de liberdade, as restritivas de direito e a multa, né, que está prevista lá no artigo 49. A novidade foi o artigo 51, que trouxe a questão da competência, mudou
a competência da execução da pena de multa, né? Então, diz ali, tá, azul foi onde foi modificado. Transitar em julgado a sentença condenatória, a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Bom, antes de 1996, se o agente fosse condenado a uma pena de multa e caso ele não pagasse essa pena, era possível converter essa multa em uma pena privativa de detenção. O Código Penal, ele foi alterado pela Lei 9.268 de 96. Com isso, o não pagamento da pena de multa resultaria em dívida de valor, não podendo mais ser convertida em pena de privativa de liberdade. A multa, nesta época, era executada pelos procuradores da Fazenda nas varas da Fazenda Pública. Era isso que acontecia. Eu, inclusive, trabalhei num período, né, a partir de 2002, nas varas da Fazenda Pública e acompanhei muitas execuções de pena de multa, né? A situação, portanto, ela perdurou até 2018, essas execuções da pena de multa nas varas da Fazenda. Porque em 2018, o STF, ao julgar a DIN 3150, ele reconheceu que a competência era da vara de execuções penais, pois quando foi considerada dívida de valor, não foi-lhe retirado o caráter de sanção penal, e que cabe cobrar, inicialmente, era o MP, de forma subsidiária, caso o MP não atuasse no prazo de 90 dias, aí o juiz remeteria, né, essa cobrança para as varas da Fazenda Pública. Com a lei anticrime, a multa será executada agora nas varas de execuções penais. Tornou expresso o entendimento do STF, o legislador, que já vinha sendo aplicado. Ou seja, o texto da lei trouxe o entendimento jurisprudencial, mas agora não há mais subsidiariedade das varas da Fazenda Pública. Bom, quanto à multa, é isso. A terceira modificação é uma modificação até um pouco polêmica, né? Que é sobre o limite máximo de cumprimento de... Limite máximo de cumprimento de pena. O artigo 75, né, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior agora, a partir da lei anticrime, a 40 anos. Antes, a 30 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, deve ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Bom, então, esse assunto ele foi discutido por diversos penalistas, considerando o aumento da expectativa de vida da população brasileira, conforme os dados do IBGE. Só eles não esqueceram, não levaram em consideração que a pesquisa foi feita com base na população que vive em liberdade, totalmente diferente das condições de vida das pessoas que vivem encarceradas, e a situação precária também do sistema carcerário no Brasil. A Constituição, em seu artigo 5º, 40, inciso 47, diz que não haverá penas. Entre elas, está lá a de caráter perpétuo. Eu sinto, na minha avaliação, dizer que algumas situações, quando for um limite de 40 anos, a pena ela vai ter esse caráter em muitos dos casos, né? Então, esse artigo, ele veio para prejudicar. Por isso, ele também não retroage, né? Só vale para os casos que ocorreram, os crimes que ocorreram a partir da entrada em vigor dessa lei, né? Porque é considerado uma novatio legis impégios, né? Esse, certamente, será mais um artigo da lei anticrime que será questionado quanto à sua constitucionalidade. Eu estou um pouco rápida por conta do tempo, né? Agora nós vamos passar para os requisitos do livramento condicional também, que foi uma mudança, alteração também no nosso Código Penal pela lei anticrime, né? Na verdade, o artigo 83, ele fala que o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprir
mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente de crime doloso e tiver bons antecedentes. Cumprido mais da metade da pena se o condenado for reincidente de crime doloso. Aí o inciso terceiro, ele era só um. Era tudo junto. A, C e D. Era um inciso só. Essa partezinha de azul aí foi o que foi acrescentado pela lei anticrime. Era um só. O legislador resolveu pegar o inciso 3 e transformar em 4 alíneas, né? Então, a colocou bom comportamento durante a execução da pena. Só tinha comportamento, foi incluído a expressão bom. E na linha B, essa foi acrescentada, né? O não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, né? Na verdade, não teve muitas alterações, porque a falta grave, né, conforme já consta lá da lei de execução penal, ela realmente prejudica, né, os benefícios do preso. Bom, e o livramento condicional, portanto, ele é um instituto típico da execução penal, porque ele consiste numa liberdade antecipada do reeducando, que é uma etapa de um processo de preparação para a soltura, ideia de ressocialização, e é uma manifestação do nosso sistema progressivo. Se o agente cumprir, portanto, esses requisitos do artigo 83, ele tem um direito subjetivo à obtenção do livramento condicional, que não depende da escolha do juiz. Aí, agora, nós vamos para os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação foi acrescentado ao artigo 91, acrescentado ao artigo 91A. Bom, esses efeitos da condenação, ele já é até objeto, né, de ação direta de inconstitucionalidade. Diz o artigo 91A, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito, né? A doutrina, inclusive, tem considerado que esse é um tipo chamado de confisco alargado, né? Porque ele permite a inclusão de bens sem qualquer vínculo ou relação com o crime. É claro que o condenado, ele poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. O Ministério Público, inclusive, vai ter um certo trabalho aí, né? Porque prevê nos parágrafos desse artigo que a perda prevista nesse artigo, ela deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, já por ocasião do oferecimento da denúncia, com a indicação da diferença apurada, né? Então, vai ser uma verdadeira prestação de contas, né, que o Ministério Público vai ter que apresentar já no oferecimento da denúncia. Na sentença condenatória, o juiz já deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, esse confisco alargado, temos uma extensão do perdimento de bem, que embora não esteja ligado ao crime que está julgado provém de formas legais. Ele tem por objetivo a despatrimonialização do criminoso. É um exemplo, inclusive, de uma pessoa que ganha 10 mil, mas vive como se ganhasse 50 mil, né? É incompatível, né? Ele leva uma vida incompatível com o que ele ganha. Mas, no caso, ele vai ter a oportunidade até de comprovar que recebeu uma herança, ganhou na Mega Sena, né? Então, vai ter vários motivos aí que ele poderá, ou então que a família do seu cônjuge, né, ou o seu cônjuge está contribuindo para esse patrimônio para levar uma vida nesse sentido, né? Então, tem muitas justificativas que ele poderá apresentar. Então, esse confisco alargado é uma diferença entre o patrimônio real, né, e o patrimônio da renda lícita do acusado. A Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, já ajuizou uma ação no STF questionando a constitucionalidade desse dispositivo 91A. Para quem quiser pesquisar, é a de 6304, considerado, porque eles colocaram na ação que considera um verdadeiro confisco de bens que viola
o princípio da individualização da pena e da função social da propriedade, entre outros. Isso é, então, o número 5, né? E agora nós vamos para o 6, que são as causas impeditivas da prescrição, que é o último da parte geral. Bom, o artigo 116, ele trata das hipóteses de suspensão da prescrição. O 117 é a interrupção, mas a mudança foi no 116, nas causas suspensivas da prescrição. E o que está em azul, onde ocorreu as mudanças. Então, o 116, vou ler rapidamente. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não é resolvido em outro processo, questão que lhe dependa do reconhecimento da existência do crime. Enquanto a gente cumpre pena no exterior, isso aí não teve nenhuma mudança substancial, porque só trocou o termo que antes era estrangeiro, agora está no exterior, tá? A palavrinha estrangeiro por exterior. Agora sim, o inciso 3º diz: na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Bom, essa situação aí, digamos que o sujeito ele foi condenado na primeira instância, ele pode apelar. E a apelação julgada improcedente na segunda instância. Aí ele pode também opor embargo de declaração e também recurso especial ou recurso extraordinário. A lei diz que se ele opor embargos de declaração, neste caso, se os embargos de declaração forem julgados improcedente, o tempo que correu do acórdão condenatório para o julgamento da inadmissibilidade dos embargos, ele será desconsiderado para fins de prescrição. O mesmo vai ocorrer para os recursos especiais e extraordinários. Mas se os embargos de declaração eles forem julgados procedentes, por exemplo, pode voltar a considerar como possível a utilização desse prazo prescricional entre o acordo condenatório recorrível até o julgamento do recurso especial para STJ, extraordinário para o STF e assim por diante. O objetivo do legislador nesse inciso 3º foi evitar recursos procrastinatórios que visam só a busca da prescrição, tá? O inciso 4, que é sobre a NPP, né? Enquanto não cumprido também ou não reincidido o acordo de não persecução penal, tá? Não corre a prescrição. E o parágrafo único, ele não teve nenhuma alteração. Vocês vão ouvir falar da NPP com o professor Vinícius Menon. Agora, na parte geral, especial, nós tivemos no 7 nenhuma alteração. Porque o artigo 141 fala das penas dos crimes, o aumento das penas com relação aos crimes contra a honra, né? Porque começa a falar 138, 139, 140 são os crimes contra a honra. O 141 fala sobre os aumentos nos casos dos crimes contra a honra. O legislador desta lei anticrime, ele pensou, né, em dobrar ou até triplicar a pena desses crimes contra a honra vinculados nas redes sociais, né? Mas voltaram atrás, né, foi vetado por conta de que, se fosse aprovado, sairia da competência dos juizados especiais criminais. Essa foi a fundamentação. Então, o parágrafo 2º, ele foi vetado. Agora, o parágrafo único lá, tiraram o parágrafo único e colocaram esse parágrafo 1º, que, na verdade, é o antigo parágrafo único, dizendo que foi colocado pela lei anticrime. Ou seja, não houve nenhuma modificação nesse artigo 41, né, do Código Penal. Eu não entendi muito bem, porque tantas pessoas para revisar, né, mas ficou aí desse jeito. Bom, uma situação também foi a questão do artigo 157, as majorantes pelo emprego de arma. A lei 13.654 de 2018, ela retirou expressamente das hipóteses de majoração de pena de crime de roubo os que eram praticados com emprego de arma branca.
né? A lei anticrime trouxe de volta, né, no artigo 157, parágrafo 1º, diz lá, aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 7º, se a violência e ameaça exercida com emprego de arma branca. E o parágrafo 2º-B também teve uma alteração. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena previsto no caput desse artigo. Bom, então, a lei anteriormente, ela falava apenas em arma, sem especificar que tipo de arma, inclusive a arma branca, era majorante. A arma de brinquedo, ela não configurava e não configura. A lei, como eu falei, a lei 13.654 de 2018, mais benéfica, ela retirou expressamente das hipóteses essa possibilidade da majoração do crime de roubo pela arma branca. Mas a lei anticrime, né, não sei porquê, né, ela trouxe, e ela trouxe a inclusão da majoração da pena pela arma branca. Então, pela arma branca ficou 1/3 até a metade, a arma de fogo de uso restrito ou proibido em dobro, né? E uma curiosidade também, aqui, das leis dos crimes hediondos, que me chamou a atenção, que, falando em roubo, né, mas que o furto foi qualificado por uso de explosivo, ele tornou-se crime hediondo. Então, o furto qualificado por uso de explosivo, ele tornou-se hediondo. O problema é que tornou hediondo o furto, mas não fez isso com o roubo majorado pela mesma circunstância, né? Então, essa omissão aí foi uma etnia, né? Uma etnia realmente não faz sentido, né? Vamos esperar uma próxima lei, né? Para fazer essa correção. Bom, vamos agora para o 9, que é sobre o estelionato também, que houve uma modificação quanto ao tipo de ação pública. O estelionato, ele era um crime que a ação era pública incondicionada, né? Então, agora, ele passou a ser condicionado à representação do ofendido, como regra agora, né? Então, o que diz o 171? Obter para si ou para outro vantagem ilícita, né, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O parágrafo 5º diz agora, somente se procede mediante representação. Então, só nessas exceções é que será que será pública incondicionada, né? Salvo se a vítima for. Então, nesses casos, será pública incondicionada. Se o estelionato for praticado contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental, ou, inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, a ação penal passou a ser pública condicionada, salvo nessas exceções do parágrafo 5º, que continuará sendo pública incondicionada, né? Então, dessa forma, temos excetuados, né, essas hipóteses aí que eu já falei, né? Então, qualquer outro que for vítima de estelionato terá necessariamente que representar contra o suspeito. Caso contrário, sequer haverá um inquérito. Agora, com relação aos inquéritos de processo em andamento, há duas posições nesse momento. Duas posições. A primeira, neste caso, essa modificação, ela é considerada para alguns doutrinadores como uma novatio legis in melius, uma lei melhor. Então, quando é uma lei melhor no direito penal, ela tem que retroagir, né? Porque no direito penal, a irretroatividade da lei é uma regra. Ela só retroage quando for para beneficiar o réu. Nesse caso, vai beneficiar o réu. Então, mesmo em processo em andamento, a vítima tem que apresentar sua representação em até 6 meses. Porque esta é considerada uma norma mista, misturada com penal e processo penal. Então, quando é uma norma mista, né, segue-se a norma penal, tá? Então, condicionada, ela é melhor, pois ela passa a ter direitos e institutos não existentes na incondicionada, como no caso da decadência, né? Que se não representar em 6 meses, houve a decadência e não há mais nada o que fazer. O professor Rogério Sanches, ele já
discorda desta posição. Ele diz que, se já houve o oferecimento da denúncia, não há mais a exigência de representação para a prosseguibilidade da ação. Por último, estou dentro dos meus 30 minutos. O crime de concussão. Muito simples a modificação que ocorreu, tá? Porque a pena do crime de concussão, na forma do CAPT, era de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Isso se mostrava nitidamente desproporcional com a pena de corrupção passiva, que é um crime menos grave, em que a conduta do agente é menos grave e a pena máxima chega aos 12 anos. Com o advento da lei anticrime, a pena passou a ser de 2 a 12 anos de reclusão e multa, o que, por ser a alteração mais gravosa, né, obviamente, só se aplica aos crimes cometidos após o início de sua vigência. Em 2003, a pena máxima da corrupção passiva foi alterada e da concussão não, que, como eu já falei, era um crime mais grave. Alguns doutrinadores, né, ainda acharam que foi pouco, né, porque se é um crime considerado mais grave, porque o verbo da concussão é exigir, né, exigir, que a pena deveria ainda ser maior, né, que do crime de corrupção passiva, tá? Mas ambas as penas ficaram com a mesma pena, de 2 a 12 anos de reclusão e multa, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o professor Vinícius e fico aqui ao final para responder alguma pergunta, algum questionamento, tá? Professora Jussiane. Oi, professora Simone, muito obrigada. Professor Vinícius, eu quero só, antes do senhor falar, eu gostaria só de registrar aqui a presença dos nossos alunos, né, estão comentando no chat, nos assistindo pelo YouTube, registrar a presença da professora Grace Gotelipe, diretora da Diadem, muito nos honra a presença da Diadem aqui conosco. Nós temos também a ilustre presença da nossa desembargadora e professora do curso de Direito, a professora Eva Evangelista, mãe do nosso professor Vinícius. E muito obrigada, professora, pela sua presença. Muitos alunos, né, queridos, e também registrar a presença de defensores públicos, a doutora Clara Rúbia. Muito obrigada a todos pela participação, viu? É uma noite muito feliz para todos nós aqui do curso. Professor, pode dar continuidade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Cumprimentar a professora Jussiane, parabenizar por essa iniciativa, né, nossa coordenadora do curso. Professora Jussiane, que vem exercendo a coordenação, dando uma nova feição, aquele toque feminino, né, até bolinho, café, dá aquele toque, né, professor Danilo, professor Pereira, né, aquele ambiente que só as mulheres sabem fazer realmente. Comentar também meus amigos, professor Danilo, professor Pereira, uma honra tê-los aqui. Danilo é meu mentor, eu fico até nervoso quando eu estou falando para o Danilo, professor. O Danilo é mais do que um amigo, ele foi meu professor. Não foi um professor aqui na UFAC, mas é um cara com quem eu aprendo muito, né? Todos os dias no Ministério Público. Nosso decano, né, Danilo, agora, né, aparece no curso de Direito, né? Então, ele é um ícone ali no nosso curso, a quem eu devo também toda a minha gratidão. Professora Simone, essa eu não preciso nem falar muito, né? A gente já se conhece há até um tempinho, né, Simone? Desde lá no juizado criminal, ali acho que foi 2000, 2002, sei lá, a gente tá ficando meio velho. E desde então a gente passa no concurso da UFAC junto, faz mestrado junto, e agora até a live junto, né? Mas, enfim, também cumprimentar a minha mãe, né? Eu tenho que cumprimentar a mãe, senão depois aqui ela vai chamar a atenção, né? Então, é uma alegria também tê-la aqui, juntamente com os demais colegas, amigos, os alunos, né, principalmente. Num feriado, né, professora? Até falei, professora, será que vai dar alguém num feriado? Se bem que nessa Covid a gente está meio fora do tempo, a gente não sabe se é feriado mais, ontem que eu descobri que era feriado, inclusive hoje, né? Mas, enfim, são os novos tempos, são essa
pandemia transformou muita coisa, né, na humanidade e nas nossas vidas. Pois bem, pessoal. Eu também serei muito breve, não me alongarei também, vou falar aqui, quem me conhece sabe que eu falo bem objetivamente, mas realmente a professora Simone já delimitou bem a questão aí da lei anticrime, a lei 3.964 de 2019, que foi realmente um presente de Natal, né, tendo em vista que ela foi sancionada 24 de dezembro de 2019, entrou em vigor em janeiro de 2020, vários pontos, não daria para falar aqui todos os aspectos da lei anticrime, né, são várias mudanças no Código Penal, Código de Processo Penal, lei das organizações criminosas, lei da ordem tributária e por aí vai. O professor Danilo, por exemplo, falou de forma brilhante já sobre o juiz da instrução, né, que está suspenso, também eficácia, né, em razão da ADIM, lá na decisão do ministro Fux. Mas, enfim, eu vou optar por... A gente separa alguns tópicos, a Simone falou sobre essas mudanças gerais, e tu vê, né, Danilo, como é interessante, né, esse afã do legislador, você vê a lei, tem um absurdo lá no roubo, por exemplo, né, hoje, você praticar um roubo com uma arma de fogo de uso restrito proibido, a pena aplicada em dobro. O crime de roubo tem 4 a 10 anos, a pena vai de 8 a 20, né, se o cara usar lá uma Magnum 41, por exemplo. Agora, o crime de roubo, quando resulta lesão grave, o cara dá uma coronhada lá, se resulta uma lesão grave, a pena é menor, fica 7 a 18, né? Você veja um negócio totalmente desproporcional, coisas do legislador, né? Todo mundo sabe que esse pacote foi apresentado na época do ministro Moro, foi, digamos assim, havia várias propostas que foram absolutamente desconstruídas, né? Mas, enfim, está em vigor, vamos falar a respeito, então, do acordo de não persecução penal e sobre os novos prazos para a progressão de regime de acordo com a lei anticrime. Ok? Também estou com o mesmo problema da professora Simone, não está passando slide. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, professor. Bom, e estou vendo seu slide. Obrigado. Vocês estão vendo também aqui, rapaz, eu estou sem vídeo, é? Espera aí. São essas coisas da tecnologia, pessoal, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vocês estão vendo ali atrás meus 2 orgulhos, que é ser acriano, que é um, e ser flamenguista, que é o outro, né? E eu vou comentar por quê daqui a pouco, principalmente do orgulho do lado esquerdo, né? Que aqui, da camisa do Flamengo, que tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. Bom, pessoal, a questão do acordo de não persecução penal. A verdade é o seguinte, a questão da justiça penal consensual, justiça penal negociada, ela é um fenômeno global, e não é nenhuma novidade no direito brasileiro. A verdade é essa. Desde a Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Criminais, que era aquilo que eu e a Simone tratava muito lá nos Juizados Criminais, já se previa essa espécie de espaço de consenso, de acordo entre Ministério Público, no caso o órgão acusatório, e a defesa, né? E eu trouxe aqui a colação, a questão das regras de Tóquio, que é considerado um acordo internacional, que já previa como uma das diretrizes a humanização da justiça criminal e o fortalecimento das ações capazes de garantir a proteção dos direitos humanos. E havia o estímulo à aplicação, sempre que possível, de medidas não privativas de liberdade. Foi em razão justamente dessas regras de Tóquio que adveio a Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Criminais, já prevendo o Instituto da Transação Penal e da suspensão condicional do processo. Então, não surgiu do nada, né? É um fenômeno que já vem de longa data, em razão de acordos internacionais que o Brasil aderiu e que o nosso ordenamento incorporou. Inclusive, me chama a atenção, professor Danilo, professor Pereira, que entre as medidas que podem ser tomadas antes do processo, e está esculpida nas regras de Tóquio, diz o seguinte, que sempre que é adequado e compatível com o sistema jurídico, a polícia, o Ministério Público, outros serviços encarregados da justiça criminal, podem retirar os procedimentos contra o infrator, se considerarem que não é necessário recorrer a um processo judicial, com vistas à proteção da sociedade, à prevenção do crime, ou à promoção do respeito pela lei ou pelos direitos das vítimas. Essa questão da vítima é interessante, sabe? Porque essa questão das vítimas, ela ganha um protagonismo especial, né, no direito penal moderno. Inclusive, na lei anticrime, embora ainda esteja com essa eficácia suspensa também, nós sabemos que, o professor Danilo com certeza sabe, que o arquivamento de inquérito policial agora, por exemplo, só vai tramitar dentro do próprio Ministério Público. Não vai mais passar pelo controle judicial, né?
E lá, Danilo, acho que tu se lembra disso, que quando a gente promover um arquivamento de inquérito policial, nós temos que notificar a vítima também, né? Ou seja, inclusive para que ela possa recorrer ao Conselho Superior nosso e discutir ali aquele arquivamento de inquérito policial. Esse dispositivo, que é o artigo 28 caput, está com eficácia suspensa por hora, né? Mas, veja só, o artigo 28 caput está com eficácia suspensa, mas o 28A, que trata do acordo de não persecução penal, não. O artigo 28 do acordo de não persecução penal está amplamente em vigor. E eu já comentei aqui com vocês que a Lei 9.099 já previa essa questão de possibilidade de acordo entre acusação e defesa. A colaboração premiada também é uma espécie, né, de espaço de consenso. Há uma diferença, né, porque na colaboração premiada lá, o objetivo principal é o meio de obtenção de provas. E antes da própria lei anticrime, havia a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que já previa também esse instituto do acordo de não persecução penal, que era a resolução 81/2017. Havia uma certa divergência dentro do próprio Ministério Público, Danilo. Não era só no Judiciário, mas tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, se esse instituto de direito penal, ou processual, enfim, às vezes tem natureza mista, poderia ser tratada por meio de uma resolução. Bom, com a lei agora, isso acabou, essa discussão. Não tenha mais dúvida, o acordo de não persecução penal é um instituto que está em vigor no nosso ordenamento. E aí, pessoal, é o seguinte, falei para vocês que ia passar, o slide não está passando. Ainda está no mesmo slide aí? Está vendo regras de Tóquio, antecedentes normativos, pressupostos. Foi agora, né? Bom, Ok. rapidamente, tem uns 10 minutos, mas eu vou exemplificar que eu acho que aí mata todas as questões acerca do acordo de não persecução penal. Por que eu coloquei essa camisa? Porque estou usando a camisa do time mais lindo do Brasil, né? Uma verdadeira seleção brasileira que ano passado nos deu tantas alegrias, aí vem o Caleb falando Liverpool. Liverpool seria a cereja do bolo, que não ocorreu ano passado, mas esse ano ocorrerá. Assim, esse ano não, né? A gente não sabe quando vai ser, né? Talvez ano que vem. Mas o pessoal jogou nesse time aqui um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, não sei se vocês se lembram dessa fase, né? Ronaldinho Gaúcho voltou da Europa, o Santos queria, o Atlético Mineiro queria, e esse cara foi jogar no Flamengo. E recentemente aconteceu um incidente com ele, que vocês todos também devem ter visto nas mídias, né? Que ele foi preso no Paraguai por questão de usar um documento falso, que seria um passaporte, né, falso. Vamos imaginar, aí vamos pegar o caso do Ronaldinho Gaúcho e trazer para o Brasil. Claro, desconsiderando que está sendo investigado lá por outras coisas, enfim. Mas se for só o uso do documento falso no Brasil, se for só o uso do documento falso, a tipificação que ocorreria, eu teria que denunciá-lo pela questão do uso do documento falso, que está tipificado no artigo 304 do Código Penal, que é um crime remetido. Aí nós temos que se remeter até o artigo 297, que é a falsificação de documento público, cuja pena é 2 a 6 anos. Pronto. Aqui a gente começa a falar de acordo de não persecução penal, pessoal. E eu trago os pressupostos para falar de acordo de não persecução penal. Veja só. Primeira coisa, assim, a nossa mania de professor, né, Daniel, para não esquecer. Tem alguns pressupostos que a primeira coisa que eu pego uma coisa desse crime, eu tenho que ver algumas coisas primeiramente. Primeiro, diz a lei que não é possível acordo de não persecução penal se o crime foi praticado com violência ou grave ameaça. Ponto. Então não vai admitir roubo, não vai admitir estupro, vários crimes não irão admitir. Não é o caso do Ronaldinho. Segundo, também não vai poder fazer acordo de não persecução penal se for crime envolvendo violência doméstica contra a mulher, em razão da condição de sexo feminino. Então, crime envolvendo Lei Maria da Penha, enfim, também não admite acordo de não persecução penal. E, por fim, os crimes que estão sujeitos ao GCRI, porque lá já está prevista a transação penal. Esses são os primeiros pressupostos que eu falo, pressupostos até negativos, né? Se for crime com violência, grave ameaça, se for crime envolvendo violência doméstica, e se for crime de menor potencial ofensivo, não tem que se falar acordo de não persecução penal. Não é nenhum dos casos aí para afastar a possibilidade do Ronaldinho. O segundo pressuposto é que a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Olha só, pessoal, pena mínima inferior a 4 anos. A pena que quanto é? 2 anos. Já estamos podendo falar da possibilidade de acordo de não persecução penal. Um outro pressuposto é, logicamente, eu tenho que me convencer, o professor Danilo tem que se convencer como promotores, que é caso de denúncia.
Porque é lógico, porque se for caso de arquivamento, a gente arquiva que é mais benéfico para o réu, evidentemente. Agora tem um detalhe aqui que é o mais importante, que aí diferencia totalmente dos outros institutos que havia no direito. O réu tem que confessar, pessoal. Só vai se admitir o acordo de não persecução penal se o réu confessar. Se não confessar, nem começa a história. Mas ele tem que confessar, tem que admitir, o Ronaldinho Gaúcho tem que admitir, não, realmente eu usei o documento falso. Se não confessar, não existe acordo. Então, a professora Simone, que é defensora, digamos que o Ronaldinho não tiver dinheiro para pagar advogado, vai defender o Ronaldinho, então. Então, aí eu recebo aquele inquérito policial, né? O que eu faria, então? Olha, não é crime com violência doméstica, não é crime com grave ameaça, a pena mínima inferior a 4 anos. Ele já confessou, é caso de denúncia. Eu chamo a professora Simone e ele para conversar. É o seguinte, Ronaldinho e Simone, tem um instituto novo aqui na lei anticrime que prevê que antes que a gente discuta, que ofereça ação penal, a gente faça uma espécie de acordo, né? Se você aceitar, se você confessar, aceitar as condições que eu vou estabelecer, nós pedimos ao juiz homologar, e por aí fica, e essa é a grande vantagem, né? Não computa para fins de antecedentes, não implica na questão de reincidência, etc. e tal. Mas a lei estabelece alguns outros requisitos também, pessoal. Veja só. Diz a lei também, que aí já é uma análise do Ministério Público, que o acordo de não persecução penal tem que ser suficiente para reprovar e prevenir aquele crime. Isso é uma avaliação que vai ser feita realmente em cada caso. O que eu entendo, professor Danilo, não sei se o senhor concorda, eu penso que crimes hediondos não tem como fazer um acordo de não persecução penal. É possível haver crimes hediondos que não tem violência grave ameaça? Tem, é só pensar no tráfico de drogas, pessoal. Vocês acham que eu faria um acordo de não persecução penal com um traficante? Jamais. Então, me parece que vai ser esses os contornos da definição dessa questão do que seria esse preceito. Também diz a lei que o investigado não pode ser reincidente, não pode ser um delinquente habitual, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas, ele não pode ter sido beneficiado com acordo de não persecução penal, subsídio de transação penal nos últimos 5 anos. Esse último requisito, inclusive, é o que havia na lei 9.099/95. Né? Mas veja só, volta a falar do caso do Ronaldinho. Ronaldinho, em tese, se encaixa em todos esses pressupostos. Certo? Pois bem, pessoal, a minha conexão está uma bosta. Está caindo direto aqui, mas pelo menos vocês continuam me ouvindo? Quando eu estou falando? Estamos te ouvindo. Se eu sumir é por causa da minha câmera. Aqui a internet aqui parece que está discada ainda. Já está trocando aqui pela Oi, mas enfim, vamos orar que dê tudo certo. Pois bem, já partindo aqui para o encerramento, pessoal, quais são as condições? Como eu falei, chamei o Ronaldinho Gaúcho e a professora Simone. Vamos fazer um acordo? Vamos, beleza. Pessoal, e olha só, pessoal, vocês acham que... Eu vou dizer uma coisa para vocês, um dado. Eu dando uma lida no Código Penal, uns 80% dos crimes vão admitir acordo de não persecução penal. Vejam bem isso. Viu? Praticamente não. Um ou outro que não admite, mas praticamente todos os crimes contra a administração pública admitem acordo de não persecução penal. Né? Então, veja qual é realmente a importância do membro do Ministério Público, dos advogados também, conhecer esse instituto para a defesa dos seus clientes, que, na verdade, é algo bem vantajoso. Porque veja quais são as condições. A primeira seria reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Que não é o caso do Ronaldinho Gaúcho, porque não houve uma vítima propriamente dita, mas imaginando que fosse um furto. Um furto, ele teria que restituir a coisa. Ou uma receptação, esses crimes que também admitem o acordo. Teria que renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP, se houvesse como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, se fosse um caso de receptação, realmente não tivesse como restituir a vítima, mas ele renunciaria àquele bem que ele recebeu, né? Aqui tinha um negócio muito até um tempo desse, de ficarem fazendo receptação de fio de cobre, né? Que roubavam, que furtavam e acabavam vendendo aí nessas oficinas. Aí que veria aqui a questão do Ronaldinho Gaúcho, prestar serviço à comunidade ou entidade pública, né, por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços. Poderia ser um caso, o Ronaldinho prestar um serviço à comunidade. E aqui, Danilo, veja só, né, é uma coisa interessante, promotor não é muito acostumado à dosimetria da pena, né, embora a gente fale de dosimetria da pena nas nossas aulas. Mas olha o interessante aqui, que nós vamos ter que estudar um pouco de dosimetria da pena agora também, saber que
Nós temos que mandar ele prestar serviço, ver qual é a pena mínima, no caso ali seria 2 anos, e diminuir de 1 a 2 terços, né, para saber quanto tempo ele prestaria serviço à comunidade. Agora, uma condição que eu com certeza colocaria era pagar uma prestação pecuniária, né? Aí, com certeza, vai pagar aí quanto é que o Ronaldinho Gaúcho poderia pagar, né? Diz a lei que tem que ser na forma do artigo 45 do Código Penal, lá de 1 a 360 salários mínimos. Eu colocaria no máximo. Pague aí 360 salários mínimos para poder ir para uma entidade pública. E uma outra condição indicada pelo Ministério Público, desde proporcional e compatível com a infração imputada. Imagina assim, vai imaginar que ele estivesse tentando sair do país, talvez ficar um pouco período com um passaporte suspenso, né? Seria uma outra condição para também não tentar evitar uma nova saída do país. Então, pessoal, são essas as condições. Isso realmente é um acordo de não persecução penal. Aqui, só em relação ao procedimento, a lei é muito clara, embora vai ter algum outro ponto de divergência, mas é simples. A NPP ela tem que ser firmada pelo membro do MP, pelo investigado defensor, acabei de falar, eu, professora Simone Ronaldinho Gaúcho, nós temos que assinar. Tem que haver uma audiência judicial para homologar esse acordo, né? Inclusive, quando tiver audiência de custódia, se o inquérito já não tiver ido para o juiz, vai ser o juiz da audiência de custódia que vai homologar, se não, como é hoje, um juiz da vara criminal, o que ele vai verificar lá? Se aquele acordo está dentro da lei, né? Se realmente não é crime com violência, grave, ameaça, se não é crime não é crime envolvendo violência doméstica, etc. E aí tem uma questão interessante, pessoal. E se o juiz não homologar, diz a lei o seguinte, o juiz entende que não é homologar, ele tem que devolver ao Ministério Público para reformular o acordo. Aí eu vejo de duas uma. Se o juiz não homologa o acordo que eu fiz, ou eu interponho um rese, que diz a lei que é previsto, para o tribunal, ou eu ofereço a denúncia ou complemento as investigações. Não tem como também obrigar a reformular um acordo se não houver realmente nenhuma ilegalidade patente. Agora tem uma questão interessante aqui, Danilo. Se o juiz homologar o acordo, a gente tem que pegar uma guia e promover aquela execução perante o juiz de execução penal. Isso é algo que eu critico e discordo. Veja só, nós não estamos falando de pena propriamente dita, pessoal. Nós estamos falando de penas alternativas. Então, não vejo por que essa pena teria que ser executada perante o juiz da execução penal. É lógico que aqui, talvez, por exemplo, como existe a Central de Penas e Medidas Alternativas, vai ser direcionada ao juiz de medidas alternativas. Mas a juiz de execução penal, eu acho realmente uma excrescência. E veja só que eu falei da vítima, a vítima, inclusive, também tem que ser intimada da homologação do acordo de não persecução e eventual descumprimento. É aquela fase, pessoal, que eu acabei de dizer, o redescobrimento da vítima no direito penal e processual, por muito tempo esquecida. E se o Ronaldinho Gaúcho descumpriu a NPP, eu peço a rescisão e ofereço denúncia. Descumpriu, denúncia. Se ele cumpriu, o juiz extingue a punibilidade dele. Veja só, e se ele cumpriu, o juiz extinguiu a punibilidade, pessoal, aqui não consta para fins de antecedente, ele continua, como diz aí, ficha limpa, né? Só vai impedir que ele seja beneficiado nos próximos 5 anos por esse mesmo acordo. E se eu não quiser oferecer o ANPP? Se eu entender assim, não vou oferecer. Aí diz a lei que caberia ao juiz mandar para um órgão superior. No caso, nosso seria o Conselho Superior. Pois bem, pessoal, era isso sobre a acordo de não persecução penal, certo? Meu tempo está esgotando, mas só para deixar bem frisado, o que é acordo de não persecução penal? É um acordo feito entre acusação e defesa para estabelecer penas alternativas, medidas alternativas à prisão. É isso, certo? Previsto naqueles crimes cuja pena mínima não for superior a 4 anos, e que não pode ter sido crime com violência, grave ameaça, nem violência doméstica. O réu não pode ser um delinquente contumaz, e, mediante aquelas condições, prestar serviço, pagar uma pena pecuniária, perder os instrumentos do crime, está feito o acordo, o cidadão cumpriu, zerado. Descumpriu, ofereça a denúncia. Bom, em relação aos novos prazos de progressão de regime, pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ler, porque fica pequeno, né? E parece que
não dá para ver bem. Mas é o seguinte, eu vou resumir aqui. A lei antes, pessoal, o que é progressão de regime? Porque tem alunos assistindo, né, professora Simone, professora Jussiane, também acho que tem que explicar um pouco. Se um réu é constitucional, um réu, por exemplo, é condenado em regime inicialmente fechado. A lei diz que ele tem que progredir de regime após o cumprimento do determinado período da pena. Regime fechado, cumpriu uma parte da pena, vai para o semiaberto, cumpriu uma parte da pena, vai para o aberto, e por aí até depois, se for possível, livramento condicional. A lei fixava o seguinte, era bem simples, no regramento anterior. Quando não se tratava de crime hediondo, o réu teria que cumprir 1/6 da pena para ter direito à progressão do regime. Era assim que funcionava. Quando se tratasse, de crime hediondo, ele teria que cumprir 2/5 em primário e 3/5 em reincidente. Veja só, fora algumas outras hipóteses de leis específicas, mas a regra geral era essa. Teria que cumprir 1/6 nos crimes comuns, nos crimes hediondos, 2/5 em primário e 3/5 em reincidente. A nova lei fez o quê, pessoal? Ela tirou essa questão de frações e começou a colocar percentuais. Isso é a novidade, não esqueçam disso. Agora não há mais frações, há percentuais. Aí diz a lei lá, se ele for primário e não for crime hediondo, tem que cumprir 16%. Está no quadro aí. Depois eu posso compartilhar, quem pedir. Se ele for reincidente e for um crime cometido sem violência, grave, ameaça, vai cumprir 20%. Se for um crime com violência, grave, ameaça e for primário, 25%. Se for um crime com violência, grave, ameaça e for reincidente, 30%. Se for um crime hediondo, se ele for primário, 40%. Se houver morte, 50%. Se for reincidente, se trata de um crime hediondo, 60%. Se houver morte, 70%. Claro, não vai dar aqui para memorizar tudo, né? Mas é só destacar essa primeira questão, pessoal. Essa primeira observação. A lei hoje não fala mais em percentual. Ela fala não fala mais de fração, desculpa. Ela fala de percentuais. E aí vem uma crítica. Eu concordo muito com a professora Simone, embora a gente divide alguns aspectos, né? Veja só, pessoal. É lógico que a questão do Supremo já declarou isso, o estado de coisa inconstitucional das nossas prisões. Muitas pessoas discutem, divergem sobre a questão de o encarceramento não ser a solução. Nós sabemos de todas essas teses a respeito. Agora eu pergunto, porque também, veja só, questão também, nós temos que ver um garantismo por dois lados. Não é só um garantismo do réu também, seus direitos fundamentais, mas também a sociedade também tem a sua devida proteção. E é evidente que, ora, tem pessoas que não têm outra maneira. Elas têm que efetivamente ser segregadas do convívio social. Não há outro jeito. Certo? Infelizmente, enquanto não se podem, no ponto acadêmico, se discutem várias teses, mas no ponto prático, nós não vemos ainda ou vislumbramos de outra maneira. Então, que o Estado possa realmente dar estrutura e transformar esse estado de coisa em constitucional. Agora, eu não sei qual a posição de vocês, mas eu sou absolutamente contra essa liberação em massa. Eu não posso admitir isso, uma proteção deficiente da sociedade também. Então, por que eu falei isso? Porque, como a professora Simone falou, já estão discutindo, porque agora o tempo máximo de cumprimento da pena não é mais 30 anos, é 40 anos. E já estão também vários artigos na internet discutindo esse aumento do tempo de progressão de regime. E realmente vai implicar um pouco de aumento de pena em algumas situações. Eu vou mostrar o caso para vocês aqui, um exemplo, e termino por aqui. Só para vocês terem ideia como realmente, no caso prático, vai aumentar a situação. E trouxe um exemplo. Vamos imaginar um cidadão condenado por latrocínio. Crime de latrocínio. Né? E alguns falam de forma incorreta, roubo seguido de morte, mas na verdade é roubo com resultado morte, né? O Luke lá, eu sou fã de Star Wars, né? Sei, mais uma outra coisa também que eu sou fã, né? Então, vamos imaginar o Luke Skywalker foi condenado lá 20 anos em um regime inicialmente fechado pela prática de um latrocínio. Foi assaltar alguém, matou, roubar, e acabou matando aquela pessoa, que é um crime bastante, infelizmente, comum na sociedade, né, brasileira. É um crime hediondo. O cara foi condenado por latrocínio, pena de 20 anos de reclusão, regime fechado. É um crime hediondo. Como é que era na regra anterior, pessoal?
Como é que ocorria essa progressão de regime na hipótese? A pergunta era, quanto tempo ele teria que cumprir para sair do fechado para o semiaberto? Se ele fosse primário, ele teria que cumprir 2/5. Ele cumpriria 8 anos. Se ele fosse reincidir, ele teria que cumprir 3. No caso, seria 12 anos. Essa era a regra anterior. Qual é a regra atual hoje, pessoal? O lucro condenado a latrocínio. Se ele for primário, hoje, a partir dos crimes cometidos a partir do dia 23 de janeiro de 2020, alguém condenado por latrocínio, se for primário, ele tem que cumprir 50% da pena. 10 anos, perceberam? 2 anos a mais no cárcere. Antes ele ficaria 8 anos do fechado para o semiaberto. E vamos dizer, pessoal, o semiaberto do Brasil, vocês sabem como é que funciona, né? Alguns chamam até de sempre aberto, né? Porque o semiaberto na lei é para ser cumprido de uma forma, né? Agora, no sempre aberto do Brasil, o cidadão pega uma carta de emprego, passa o dia fora e só se recolhe à noite, né? É um sempre aberto da lei, que estabeleceram, que não é nem o que a lei prevê, né? Mas, enfim. E se ele for reincidente, pessoal, antes que ele teria que cumprir 3/5, hoje ele tem que cumprir 70%. Veja só, o lucro sairia para o semiaberto, Danilo, não mais com 12 anos. Seria com 14 anos. Realmente isso vai implicar um aumento, implicou o aumento no tempo de progressão de regime. É evidente que esses efeitos a sociedade ainda não sentiu por causa que a lei penal nova não pode retroagir, né, se prejudicar, né, isso é um princípio básico do direito penal. Mas daqui a alguns anos nós veremos o resultado disso, pessoal. E realmente, aí não concordo com a professora Simone, cabe ao Estado se preparar para se adaptar a esse novo tempo. E realmente, nós podemos discutir bastante sobre a questão de política de encarceramento, desencarceramento. Mas eu gosto sempre de ver a questão da proteção e do garantismo sobre os dois vieses. Não somente sobre o lado do réu, condenado, mas também sobre o lado da sociedade, que também precisa de segurança. Então era isso, meus amigos. Realmente eu cumpri meu tempo aqui, extrapolei uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, mas que eu falo. Negócio de promotor de júri, a gente fala muito, né, Danilo? Danilo não tem essa... Mas a gente que já fez um pouquinho de júri, a gente acaba falando mais do que o necessário. Mas, enfim, pessoal, eu quero agradecer. Tem uns pontos polêmicos que eu deixei aí só para refletirmos. Se caberia a NPP para processo em curso já com denúncia, eu entendo que sim. Se cabe nas ações penais privadas, eu entendo que sim. Se essa proposição do acordo de não persecução penal é uma faculdade do MP, é um direito subjetivo do infrator, eu entendo que é uma faculdade do MP, de forma fundamentada, logicamente. E se esses novos prazos para progressão de regime são inconstitucionais ou não. É isso que eu gostaria de deixar para a reflexão de todos. E realmente agradeço muito, de coração, minha gratidão à professora Jussiane, professora Simone, professor Danilo e professor Pereira, por estar aqui aos alunos, né, por estar aqui nesse feriado aqui, de Corpus Christi, para assistir esse tema, mas, pessoal, é um tema que merece toda a atenção. Forte abraço a todos. E fico à disposição também, caso queiram abordar algum outro assunto, ou perguntar alguma coisa. Obrigada, professor Vinícius. Muito, muito bom ouvi-lo, viu? Quero dizer que ainda tem, a gente tem um tempinho para a gente fazer as nossas perguntas, os professores também, se quiserem fazer alguma consideração. Tem uma aluna, a Flávia Coutinho, que é uma aluna assídua, né, Flávia, nas nossas lives. Muito obrigada. E, em atenção a essa sua idade, eu vou fazer a sua pergunta aqui. Ela pergunta, professor Vinícius, sobre o acordo de não persecução penal. Ela pergunta, em caso de descumprimento do ANPP, a confissão feita pelo investigado poderá ser usada contra ele durante um provável processo? Eu posso falar? Pode. Esse é um ponto realmente interessante, né? Eu realmente, assim, eu refleti bastante a respeito desse ponto. Porque, como eu disse antes, no ANPP, o Ronaldinho tem que confessar, na verdade. Ele tem que confessar que é culpado. Mas, realmente, se descumprir o acordo de não persecução penal, eu vou ter que oferecer denúncia. Realmente, eu entendo que, com todos os demais elementos que são produzidos em fase pré-processual, aquela confissão não poderia ser valorada e nem utilizada pelo juiz ou mais. Né?
Isso aí é realmente a minha opinião. Realmente ele confessou ali em âmbito de fase pré-processual, ou no inquérito, ou perante ali o próprio Ministério Público, ao fazer o acordo. Realmente eu entendo que aquela confissão, ela tem que ser, não pode ser valorada nem apreciada mais no juízo, caso eu ofereça a denúncia. Porque, em tese, ele poderia, inclusive, se retratar, né? Dizer. Agora, realmente, agora, como esquecer aquela confissão é a mesma coisa que, como o Danilo colocou quando falou de juiz da audiência de custódia, né? Eu tenho muitas dúvidas daquilo ali, que a lei diz que os autos vão ficar cautelados para as partes, mas que aqueles autos nunca vai poder ser tomada conhecimento pelo juiz, a não ser provas cautelares, repetíveis, etc. Agora, se tiver uma prova fundamental ali também, né? Enfim, algo que também a defesa não vai utilizar, por exemplo, para pedir uma revogação de prisão, tendo em vista que as prisões agora vão ter que ser reavaliadas a cada 30 dias. Também são muitos assuntos que realmente são muito interessantes, mas a Flávia realmente ela é uma excelente aluna, né? Obrigado aí, Flávia, pela pergunta. Mas realmente eu entendo que aquela confissão ela não vai poder mais ser valorada, ela vai ter que ser desconsiderada. Muito bom, professor, muito obrigada. Professor Danilo, o senhor quer falar? Sim, aproveitando a oportunidade, gostaria muito de, primeiro, cumprimentar nossos colegas, professora Simone e professor Vinícius, pela excelente palestra de ambos. Gostei muito, a gente sempre aprende, né, ouvindo os colegas, e eu tenho certeza que a palestra de hoje ela será muito útil, não só para nós, professores, mas certamente para os alunos que estão sendo brindados pelos colegas com esse estudo e o conhecimento e a forma didática com que eles conseguem transmitir o conhecimento de que detêm, não só da parte teórica, mas também do conhecimento prático, né? Já que ambos são muito experientes e operadores do direito. E interessante o foco, né, também, que nós temos aí uma abordagem do lado da defesa e uma abordagem do lado da acusação, fazendo um contraponto de ideias, o que enriquece mais ainda o debate. Eu apenas gostaria de trazer uma reflexão, não é propriamente uma pergunta, mas me surgiu aqui no momento da fala, para trazer até uma contribuição também. Foi falado sobre o confisco alargado, né? A professora Simone destacou a nova medida constritiva como efeito, né, da sentença condenatória, lá no artigo 91A do Código Penal, tendo em vista a nova redação introduzida pelo pacote anticrime. E eu me lembrei, diante disso, que nós temos no direito italiano, que é aquele que eu mais me dedico atualmente a estudar, há um sistema chamado sistema preventivo, que é o Código Antimáfia, Codice Antimáfia. Então, nesse Código Antimáfia, nós temos a possibilidade de impor medidas de restrição de caráter pessoal e de caráter patrimonial, ainda que não tenha um processo penal em curso. Isso é algo diferente, e nós não temos o equivalente na nossa legislação pátria, se chama de sistema preventivo, né? E que permite a imposição de medidas que são chamadas de medidas especiais preventivas ante e praeter delictum. Ou seja, você pode impor essas medidas de restrição do ponto de vista pessoal, proibir, por exemplo, que a pessoa venha a residir fora da comarca onde ela mantém o seu local habitual de residência, ou que ela possa ser também determinado que ela resida em outra comarca. Ela obrigatório seria um exílio local, né? Ela teria que ser deslocada para uma outra comarca para estabelecer a sua residência. Outra situação é essa relacionada ao patrimônio, e muito interessante aí, porque eles já enxergam nesse sistema preventivo que independe de ação penal,
a possibilidade de um confisco alargado, que inclusive o nome é esse, confisco alargato, né? Que é esse confisco aí, ou pelo equivalente, ou que é o alargado, no caso, como foi dito, pelo valor quando há aí um patrimônio a descoberto, né? Um patrimônio que não tem origem lícita. E isso é muito interessante, porque nós notamos o seguinte, tem sido recorrente nas notícias de jornais, inclusive ontem mesmo saiu algo relacionado àquele caso da Marielle, né? De um militar que tinha um patrimônio, pelo menos é essa notícia que está sendo trazida, né? Um sargento do Corpo de Bombeiros lá do Rio, que, segundo a notícia trazida pelos jornais, é um patrimônio milionário, né, para quem não teria o devido lastro, né, o salário dele não seria compatível com aquele patrimônio apresentado. É lógico que, como foi dito pela professora Simone, isso terá que ser objeto aí de discussão, de prova, mesmo no sistema italiano, que há esse sistema preventivo que se permite, ainda que não tenha um processo penal, que você faça um confisco alargado quando há essa falta de demonstração de lastro para um patrimônio, com relação, por exemplo, a um integrante da máfia, alguém que possa ter um envolvimento com a máfia, é garantido, obviamente, o contraditório, a ampla defesa, nesse procedimento administrativo, né? E aí a pessoa pode mostrar que, não, eu tenho esse patrimônio milionário porque ganhei na loteria, porque a minha esposa é empresária, tem um patrimônio lícito, né, que pode comprovar todo esse patrimônio que foi confiscado. Mas eu achei muito interessante isso, né, porque faço essa associação tendo em vista que lá é uma medida importantíssima relacionada ao combate à corrupção e, sobretudo, às organizações criminosas, chamadas de associação criminosa de estampo mafioso, né? São aquelas de tipo mafioso. Então, existe lá essa possibilidade já da confisca, que se chama largata, que é aí talvez uma fonte de inspiração para o nosso modelo, né? Só que a diferença é que no nosso modelo exige um processo, e lá pode, independentemente da existência da futura ação penal, num campo administrativo, haver essa imposição da medida como um sistema preventivo, porque aí se enxerga o direito penal não só como direito repressor, mas também numa linha de prevenção para o cometimento de infrações penais. É só esse comentário que eu queria trazer, porque achei que pode ser um argumento interessante para justificar, ainda mais que no nosso caso é efeito de sentença penal condenatória. Obrigada, professor Danilo. Muito obrigada pelas suas considerações. É um tema realmente muito instigante. Eu estou numa função muito privilegiada com essas lives, porque eu estou aprendendo, acabo fazendo um curso sobre todos os temas, né, assistindo vocês todos. Então, professor Vinícius, professora Simone, se você acha que a gente ainda tem mais uma pergunta do Matheus, se vocês quiserem se manifestar, seria a nossa última pergunta. Professora Simone, quer começar? Então, vou falar. Professora, fique à vontade, vocês dois. Pode falar, Vinícius, tem mais a ver com o que você apresentou, estava só colocando a mensagem. Se quiserem comentar sobre o professor Danilo também, a fala dele, fique à vontade. Danilo é um expert de direito italiano, mas realmente, assim, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, né, como a Simone falou, sobre a questão do confisco alargado também, que foi introduzido no nosso ordenamento, né, e me parece até com uma extensão menor do que o direito italiano, né, Danilo? Sobre essa perspectiva que tu colocou, né? Mas o Matheus, ele fez uma pergunta se o condenado com a pena já cumprida integralmente poderia pleitear o acordo de não persecução penal.
O Caleb é aquele São Paulino, né, que vive enchendo meu saco, eu acho, nas redes sociais, no WhatsApp, né? Porque ele não admite a alegria que eu passei no dia 23 de novembro de 2019, né? Que ele estava doido para comemorar a nossa tragédia, mas em 3 minutos tudo mudou, né? 3 minutos nós saímos do inferno para o céu. Pois bem, Caleb, eu entendo o seguinte, particularmente, né? Quanto ao acordo de não persecução penal, a lei diz que ele não pode ser reincidente. Mas é evidente que uma pessoa que cumpre a pena e que é condenado e cumpre uma pena, ninguém vai ser reincidente para sempre, né? Existe o chamado período depurador, é 5 anos. Se passar desse período depurador de 5 anos, ou seja, cumpriu a pena, foi extinta, agora em 2020, se até 2025 eles voltaram a se tornar tecnicamente primário, eu não vejo problema nenhum fazer o acordo de não persecução penal com eles, né? Então, pelo menos esse é o meu posicionamento. Caberia sim, se passado, então, esse período depurador de 5 anos. Mais uma pergunta, professor Vinícius. Aí, ó. Cadê? A NPP ali, a Isla. O acordo está instigando muita curiosidade, né? A Isla está perguntando o A seguinte, Isla, né? minha colega de mestrado, Ah, é? servidora da universidade. E olha, é uma boa pergunta, viu? Excelente. Se houver o descumprimento parcial das medidas estabelecidas pelo MP para o investigar na NPP, e cabe resultar ao MP oferecer denúncia, a gente pode até problematizar um pouco aqui o caso do Ronaldinho, por exemplo. Se ele tivesse que prestar 3 meses de serviço à comunidade, ele prestou só um e não foi, e deixou de cumprir os outros 2, né? Eu teria que pedir a rescisão daquele acordo e oferecer denúncia contra o Ronaldinho. Seria o caso que ela estaria colocando mais ou menos. E ela pergunta, se esse período de cumprimento das medidas, ela poderia ser descontada para eventual pena aplicada na condenação da ação penal. Eu penso que não. Não há, na mesma forma que se entende hoje em relação ao acordo feito na transação penal ou na suspensão condicional do processo, eu penso que aquele tempo que ele cumpriu, eventualmente alguma pena alternativa, não pode ser computado ou considerado quando for aplicada eventual pena propriamente dita, né, pelo Estado juiz, né. Então, eu tenho esse posicionamento, não, mas é bom ver, Simone, eu tenho esse posicionamento, eu me lembro bem, Simone, eu me lembro que eu não sei se tu se lembra, quando a gente fazia aqueles acordos de suspensão condicional do processo, eu já vi casos assim, cara. O cara, a gente oferece o acordo de 2 anos, aquela extensão de 2 anos de suspensão condicional do processo, não sair da comarca, tem que se recolher à noite, etc e tal, na suspensão condicional do processo. Eu já vi cara cumprir 1 ano e 10 meses, né? E depois a gente chamava de monitora, às vezes ele cumpria, mas eu já vi que a gente cumpriu 1 ano e 10 meses, eu falava na paz disso, bicho, só falta 2 meses só para cumprir isso, né? E às vezes a pessoa cumpria e voltava 2 meses. Já vi gente voltando 1 mês, ser revogado o SUSIS, oferecer a denúncia, aquele tempo lá realmente foi pro, digamos assim, foi pro vazio, né? Ficou para trás. Mas esse é o posicionamento. Se a professora Simone tiver algum contraponto, eu agradeceria, ficaria honrado em ouvi-la. Inclusive, porque a NPP ainda é uma novidade, né? A prática também vai nos falar, nos dizer, a jurisprudência, né? Irá contribuir muito com as situações ainda não tão bem claras que foram dispostas pela lei, né? Isso é uma questão de tempo. Realmente, tu vê, eu até fazendo um parênteses aqui, uma coisa interessante, Danilo, eu estava vendo uma posição do STJ, e realmente são coisas que podem evoluir, né? O STJ estava discutindo se aquelas medidas cautelares diversas da prisão, aquele recolhimento noturno, Danilo, tu deve saber, professor de processo penal, o melhor professor de processo penal que eu conheço, aí a pessoa ficou sobre aquela medida cautelar alternativa à prisão diversa à prisão, ele passou ali 6 meses se recolhendo no período noturno, se aquele tempo que ele cumpriu a medida cautelar poderia ser considerado como uma espécie de detração da pena, sabe? Poderia ser descontada a pena privativa de liberdade.
Até então prevalece o entendimento que não, mas já tem decisões isoladas, já tem decisões do STJ também isoladas admitindo. Isso é ciência jurídica, né, professor Pereira? A ciência evolui com a dialética, né? Desculpa, professor. As crianças estão... a gente está fazendo uma transmissão na TV da sala e eles estão admirados com a transmissão na televisão. Assim, trabalhar home office, né? Trabalhar em casa dessa forma. Esse é um dos elementos que há muitas restrições ao retorno às atividades. Bem, a gente não tem mais perguntas. Eu acredito que o tema foi muito bem explanado. A gente acho que pode caminhar para o encerramento da nossa live. Eu quero muito... Você quer falar, professor? Uma pergunta bem rápida. Sim, desculpa. Professor Vinícius e professora Simone, eu gostei muito, parabéns pela palestra de vocês, né? É um tema muito polêmico. Eu digo polêmico porque essa questão da constituição de um sistema de justiça, não é, penal para a resolução dos conflitos sociais é uma coisa muito complexa, acho que desde quando o mundo é mundo, não é? Porque tem a lei, tem toda... a lei em si, ela não tem a lei, eu digo assim, tem a lei, tem todo um processo dialético, aproveitando a teoria que você utilizou, tem todo um processo dialético em torno da aplicação da lei, né? A resistência à lei, os conflitos, a forma de gerenciar e aplicar a lei, tem uma série de questões que envolvem a aplicação da lei. E nesse sentido, aproveitando um contexto histórico que você trouxe, que foi que essa lei anticrime, pelo que eu entendi, ela, de certa forma, se inspira nos preceitos de Tóquio, né? Eu não sei se chama preceitos, enfim, dos pressupostos de Tóquio, em que a perspectiva que ele traz ali é de humanizar o processo crime, né? E nesse sentido, eu gostaria de perguntar a vocês dois, fiquem à vontade, se quem quiser responder, mas os colegas podem responder. Você acha que essa lei anticrime, ela está em acordo com esses pressupostos de Tóquio, está em desacordo, está em conflito? Porque o que a gente percebe aqui no nosso país é que geralmente, quando tem um problema, não é, social, ou acontece uma coisa que cria uma comoção social no país inteiro, aí o legislador se articula, há uma pressão em cima do legislador e aparecem leis de tudo que é tipo para criar uma estrutura de punição mais rigorosa, né, quanto aquele ato praticado. E, professora Simone, me parece, a senhora falou que a questão da arma branca, né? Me parece, Danilo, e vocês me recordam, eu acho que eu lembrei que me parece que a questão da arma branca está explícita na lei anticrime porque houve no Rio de Janeiro um assassinato de uma personagem, um personagem muito importante lá, e assim, uma pessoa pública, me parece, e isso que comoveu a sociedade. Me parece que está associado a esse crime, não é porque foi a primeira vez que houve um crime com arma branca, né? Acontece todo dia, todo instante. Então, a minha pergunta é essa: vocês acham que essa lei, ela endurece as penas, vai encarcerar mais ou menos? E, ao mesmo tempo, está em desacordo com os preceitos de Tóquio? Obrigado. Professora Simone, quer começar? Não, bom, professor Pereira, depois eu vou passar para o Vinícius, né, para falar mais sobre os pressupostos de Tóquio, né, mas na minha análise, né,
não só como defensora, mas uma análise fria da lei, e o objetivo dela foi exatamente para endurecer as penas, né? Isso é nítido, é claro, né? Independentemente de eu ser defensora pública, porque um defensor público, eu digo aqui bem claro isso, ele não defende condutas criminosas, né? Os atos criminosos, nós não defendemos atos criminosos, nós fizemos defesa técnica, né? Mas, assim, diante da nossa prática diária de conversa com familiares, de visitas aos presídios, a gente verifica, né, que a situação lá é muito difícil, né? Então, que a gente sabe que os princípios, né, da lei de execução penal, das ressocialização, nenhum deles, né, tem sido efetivamente alcançados atualmente do nosso sistema penitenciário. Eu até concordo com o professor Vinícius quando ele diz que realmente tem pessoas que não tem como, né, tem que ficar realmente recolhido, né, mas a gente sabe que quando elas saem de lá, essas pessoas é uma exceção muito de pessoas que saem de lá melhor do que entraram no sistema penitenciário. E eu me recordo bem que o professor Danilo, nosso mestre Danilo, que é doutor, mas a gente fala mestre, né, porque foi meu professor, e o professor Vinícius, que foram meus colegas de mestrado, nós tivemos a aula com a professora Maria Odete da Silva, que é professora doutora, era juíza aposentada na época, e era professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela escreveu um livro sobre a prisão, né? Então, ela fez uma pesquisa junto à penitenciária de lá, e esse livro dela continua sendo muito atual, né? Porque eles diziam tudo o que eles não têm dentro do sistema penitenciário. Eles não têm, na verdade, nada. Eles não têm higiene, eles não têm um local para dormir, eles fazem rodízio porque dentro da cela não cabe todo mundo deitado, né? As condições são precárias. Quem diz que a comida é boa, não é assim. Duvido muito que alguém queira se alimentar todo dia da comida da penitenciária, né? Não estou dizendo, não conheço, por exemplo, a comida daqui, não estou desfazendo da comida daqui, de maneira nenhuma, né? Mas eu estou falando das situações precárias que existem dentro do sistema e que as pessoas saem piores de lá. E quando as pessoas... professor Danilo, esse é uma relíquia que eu guardo, esse livro. Então, quando as pessoas saem de lá, elas saem muito piores, muito mais fortalecidas, até porque tudo que elas aprendem dentro da organização criminosa, que elas mesmas escolhem obrigatoriamente quando entram no sistema. Então, isso me preocupa, porque se a gente pensa que está tranquilo aqui fora, não é bem assim. Porque quando saem de lá, nós vamos ser vítimas novamente das pessoas que agora estão muito mais fortalecidas e tiveram um aprendizado muito maior na escola do crime. Me recordo bem que, rapidamente aqui, estava no Bujari, numa visita lá na comarca, e o motorista da defensoria ficou fora próximo ali de onde terminava a audiência, não estava participando da audiência, era outros assuntos administrativos, mas ele, quando o rapaz que saiu preso, em torno de 19 anos, o PM policial falou para ele, ele olhou para o policial e disse assim, agora eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí o policial você só tem que fazer o seguinte, do caminho do ML lá para a penitenciária, você tem que escolher qual a facção que você quer fazer parte. É isso que você tem que pensar agora. Aí o motorista foi falando para mim, doutor, eu fiquei com pena, rapaz jovem e tudo, né? Então, tocou um pouco ele, né? Porque sabe que lá ele tem que fazer uma escolha e lá ele vai ter um aprendizado, né? Então, são poucas as pessoas que saem melhores, é uma situação muito excepcional. Então, assim, não estou falando nem tanto como defensora, um pouco também por conta da experiência, mas pela ausência, né, de projetos, né, que melhorem, né, aquela vida lá. Inclusive, a desembargadora Eva está participando aqui, né, Vinícius, e eu tenho participado muito do projeto da Rede de Mulheres, e nós estivemos, inclusive, na penitenciária feminina, agora há pouco tempo, né. Passa a palavra aí, professor Vinícius.
Obrigado. Professora Odete, inclusive, Simone, não sei se tu sabe, ela foi minha orientadora do mestrado, né? Realmente é Não sabia, não. uma sumidade, ela é diferente realmente, sabe? Aí até para completar, Vinícius, dela, a única coisa que é para tirar do Professor Danilo, desculpa, mostra um pouquinho mais de perto o livro, só para eles verem o livro. E assim? Esse livro aí. Um pouquinho mais para a gente ver o título. Só um pouquinho. Para cima ou para baixo? Mais um pouquinho. Para cima. Isso. Qual é o nome? Fale novamente o nome do livro. Prisão. Prisão, um paradoxo social. Odete Maria de Oliveira. Ótimo. Tá ok. Então, Obrigada, professor. O preso é a liberdade. Tirar a liberdade é tudo que a gente tem na vida, né? Então, todos os outros direitos devem ser preservados. Passei a palavra para o senhor Vinícius. Então, professor Pereira, obrigado pela pergunta, pela amorosa observação. Realmente, a lei anticrime, ela, no que diz respeito primeiramente às regras de Tóquio, na verdade, as regras de Tóquio, ela previu padrões mínimos de aplicação de medidas alternativas à prisão, né, não privativas de liberdade. Nesse ponto, a lei atendeu, previu a acordo de não persecução penal, inclusive. E, na verdade, o projeto Moro previa mais além, previu o plea bargain, né, o professor Danilo conhece muito bem esse instituto, que é um instituto origem da common law, e, na verdade, no plea bargain, a acusação e defesa negocia até pena propriamente dita. Era muito mais além, né? Só que o Congresso suprimiu essa previsão que iria constar no Código de Processo Penal, se não me engano, por entender que aquilo seria, claro, né? A justificativa era que seria empoderar mais ainda o Ministério Público e que, na verdade, poderia servir como meio de coerção, muitas vezes, para os investigados, etc. e tal. Mas o acordo de não persecução penal já me parece que é um avanço para atender as regras de Tóquio. Agora, quando falamos de outros tratados internacionais, a professora Simone bem sistematizou, realmente o Supremo já declarou isso, essa questão do estado de coisa inconstitucional das prisões, né? É superlotação carcerária, é falta de infraestrutura, é falta de dignidade humana, realmente. Isso todos nós temos que realmente admitir, isso é uma verdade. Isso é uma triste realidade que a professora Simone desenhou isso. Você vai nos presídios, eu também vou contar um caso, eu me lembro, só para encerrar também, eu fui em dezembro de 2016, salvo me engano. Aqui da execução penal havia dado uma liminar, talvez vocês se lembrem disso, o Danilo deve se lembrar disso, enfim, para que o presídio não recebesse mais presos, né? Essa foi a liminar. Havia uma superlotação realmente escancarada. E a juíza realmente da execução penal deu uma liminar para que o presídio não recebesse mais presos. Agora, onde é que esses presos estavam, né? Eles estavam nas delegacias, que é pior, inclusive, do que o próprio presídio, né? Que como as delegacias começaram a se amontoar. E realmente nós, que impetramos o mandato de segurança, o tribunal deu a liminar a fim de caçar a decisão dela. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que, quando a pessoa é um delinquente contumaz, eu tenho pouca pena, sabe? Mas nesse dia eu fui realmente sensibilizado, sabe? Porque eu cheguei lá, fui para tirar as fotos para mostrar como é que estavam os presídios. Era meio-dia, um calor do inferno. Vocês imaginam o calor aqui do Acre, 40 graus na sombra. Eu tenho essa foto até hoje no meu celular. Tinha 15 presos numa cela que talvez caberia no máximo 5. Todos sem camisa, tentando ali de qualquer forma passar o calor, faziam rodízios para dormir no chão. Enfim, realmente a gente se compadece com tal situação porque são pessoas, né? Antes de tudo, são pessoas, não são animais, não. Mas é isso, professor Pereira, eu concordo nesse ponto realmente com o senhor que aí eu volto àquela minha assertiva, né? Cabe ao Estado, da mesma forma paralela de aplicar medidas não privativas, alternativas à prisão, mas também naqueles casos que tem que encarcerar, que se encarcere com dignidade. Obrigado. Parabéns para você. Ok, professores. Muito obrigada, viu? Eu quero... Professor Danilo, pois é, eu queria apenas aproveitar antes da senhora fazer o encerramento, deixar mais uma vez um grande elogio aos nossos dois professores
pelo brilhantismo, gostei muito da palestra, aprendi coisas novas também sobre o pacote anticrime, e a gente fica muito feliz, né, de ver a qualidade das lives que estão sendo realizadas. E queria aproveitar também e deixar um imenso abraço para todos os alunos e aproveitar em especial também um abraço para a desembargadora Eva, né, que nossa professora do curso de Direito, foi a presidente da banca que me examinou quando eu ingressei na universidade, né? Lá em 1994. Então, fico muito feliz de que ela esteja participando, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Um abraço também para a colega defensora, a Clara, que fez uma menção ali no chat, né, que eu acabei de ver, e um grande abraço a todos os alunos por estarem participando desse momento tão especial para o nosso curso. Só esse comentário final. Obrigada. A palavra. Sim. Podem fazer as considerações finais. Fiquem à vontade, professores. Professora Luciane, eu queria agradecer pela oportunidade, porque a gente está distante dos nossos alunos, né? Que é o motivo de grande alegria do nosso trabalho é estar com eles, né? Então, essa foi uma ideia de excelência sua e na condução dessas lives, de nós estarmos mais próximos deles, né? E também de participar também e receber convidados, né? Agradeço aí a desembargadora Eva, né? Gosto muito da desembargadora, maior admiração por ela. Também pela Clara Rubia, minha colega, defensora pública, uma pessoa muito aguerrida na defensoria, muito humana, né? Uma profissional de excelência, da qual eu tenho orgulho de tê-la como colega, né? Também agradecer ao professor Danilo, da mesma forma que o senhor Vinícius falou, foi meu professor, né? Então, é um espelho para mim. Fiquei até um pouco preocupada de tê-lo aqui, né? Ao mesmo tempo honrada de tê-lo aqui. Profundo conhecimento que tem do conteúdo. E dizer que, assim, como meu professor, eu sei que o seu conteúdo na área de penal é indiscutível, né? Não só na área de penal, é claro, mas, assim, como ser humano também, né? Na relação com os alunos, sou muito agradecida aqui, como aluna que fui, né? Do senhor. E o professor Pereira, muito obrigada, querido. O senhor sempre um incentivador nosso, sempre muito educado, né? Com cara colega. E assim, eu gosto muito, né, de estar com o senhor, de ouvi-lo, né, é muito bom tê-lo na universidade. Professora Jussiane, obrigada por tudo, minha querida, tá? Conte sempre comigo na coordenação, me ajuda, né? Você está sendo, assim, uma excelente coordenadora, né, na condução de trabalhos, de incentivo, de inovações do nosso curso de Direito. Nós precisamos muito disso, né? A elevar mais ainda, o nosso curso já é nota 5, né, já formamos a turma número 50, né, então, isso é muito bom, né. Professor Vinícius Menando, meu colega, sempre colega, muito colega, né, e hoje mais uma dupla, né, e dizer muito obrigada, né, pela sua amizade, você é uma pessoa também extremamente humana, né, um colega sempre muito receptivo, muito carinhoso, muito educado com todo mundo, viu? Fica aqui meu agradecimento por mais compartilhar esse trabalho aqui, tá? E dizer aos queridos alunos, nós estamos aqui felizes com a participação de todos vocês, que vocês são a razão do nosso trabalho, né? E deixar aqui os meus agradecimentos e dizer que também muito aprendi hoje nesta live. E também já convidado, o professor Jussiane deve anunciar a live do professor Danilo, do professor Pereira, tá? Que nós vamos assistir. Agora, só para a professora dizer a data, né? Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Também só quero rapidamente agradecer. Está ouvindo? Sim. Eu só quero agradecer, professora Jussiane, pelo esse convite. Eu realmente me sinto sem palavras até para estimar a minha alegria aqui de poder encontrar meus amigos, nossos alunos, que também são muito amigos, ainda que de forma virtual, né, por causa desse período de pandemia. Graças a Deus, hoje foi sem emoção, né, Danilo, sem vídeos, né, então tudo transformando mais absoluta normalidade, né, então, graças a Deus, glória a Deus que deu tudo certo hoje, né, mas realmente eu quero agradecer toda
assistência que houve, né? Agora, o pessoal assiste pelo YouTube, a gente não dá para acompanhar muito aqui, né? Quando a gente está falando, a gente perdeu aquela possibilidade do aplicativo anterior, pelo menos a gente via as pessoas comentando, né? Mas agora, com bloquear aqueles voando, a gente tem que usar outra ferramenta. Mas, enfim, eu realmente, professor Danilo, muito obrigado. Realmente, como eu disse, o senhor é uma inspiração para mim. Sempre falei isso dentro da faculdade, do Ministério Público, né? Então, muito bom o senhor estar aqui presente. Estarei na live do senhor e do professor Pereira também. O professor Pereira também, que foi coordenador do curso, também desencadeou várias iniciativas relevantíssimas também lá para o curso. Trabalha na reformulação da nossa estrutura curricular, né, para adaptar aos novos tempos. Enfim, então, meu agradecimento também, professor Pereira, e parabéns pelo seu trabalho que o senhor desenvolve na universidade. Também foi a professora Simone. Professora Simone, a gente, como eu disse, eu sou até suspeito de falar, né, pela amizade que nós temos há longos anos, e foi uma honra dividir esse espaço com a senhora, né? E professora Jussiane, novamente, muito obrigado por tudo, realmente, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, saudações rubro-negras, e boa noite. Um abraço. Boa noite, colega. Boa noite, Valeu. professor. Eu gostaria de fazer essa despedida, então, né, agradecer em nome da coordenação do curso de Direito, em nome do nosso curso, todos os professores, agradecer a presença de todos vocês, né, agradecer muito a presença do professor Danilo, do professor Francisco Pereira, que nos honra muito, né, estando aqui, abrilhanta o evento, né, permite essa interação, esse debate, e isso nos acolhe, nos deixa mais seguros também para continuar aqui. Muito obrigada. Agradecer especialmente os nossos palestrantes de hoje, professora Simone, professor Vinícius. Que bom que deu tudo certo, eu estava muito confiante que hoje ia dar tudo certo, né? Vocês merecem, né? Merecem essa lembrança positiva, porque são professores muito queridos do curso, os alunos gostam muito de vocês, elogiam muito o trabalho de vocês. E a professora Simone, sempre muito inteligente, sempre muito educada, muito preparada, né, muito séria com o seu trabalho, dedicada, mostrou isso aqui na live. Obrigada, professora, por ter se colocado, né, nesse desafio, e a gente vai aprendendo, fazendo junto. Estou aprendendo muito aqui com vocês todos, com as ferramentas, nessa interação. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, e obrigada pelos ensinamentos, que foram muito valiosos. E o professor Vinícius também, assim como a professora Simone, uma pessoa de extrema inteligência, um ótimo colega de trabalho, sempre disposto para ajudar, e alguém com quem a gente sabe que pode contar na coordenação do curso, uma pessoa de trato muito simples, todo mundo percebeu a figura que o senhor é, né? Isso nos deixa muito à vontade, né, para resolver as coisas que a gente precisa resolver dentro do curso. Muito obrigada pelos ensinamentos, a palestra foi excelente. Vocês viram como o tema, né, tem muitos aspectos e gera muitas curiosidades, e gera até mais tempo ainda, né, mais desdobramentos, mas é isso, a ideia é a gente colocar uma sementinha, se aproximar dos alunos, né, fazer esse estímulo ao estudo, ao debate, para que a gente não esqueça o direito nesse período desse afastamento, né, presencial, das aulas presenciais. Então, acho que a gente está conseguindo cumprir esse papel de aproximação. Quero aqui dar a notícia que em breve a gente vai conseguir fazer a expedição de certificados para os participantes. A gente está organizando para que isso possa acontecer de forma séria, né? Então, mas as próximas, depois da semana que vem, com certeza a gente já vai conseguir fazer isso, tá bom? Então, agradeço aos nossos alunos todos, obrigada pela presença. Quero agradecer a professora, a defensora pública Clara Rúbia, com quem eu trabalhei quando eu era estagiária no escritório Modelo, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito pelo seu trabalho, desde muito tempo, e especialmente, né, por último aí, na nossa despedida, agradecer a presença da professora Eva Evangelista. Foi minha professora, tive a honra, né, de curtir um pouco da presença dela lá dentro do curso, e sempre muito querida, sempre muito dedicada com todos os seus alunos e respeitosa. Um exemplo, professora Eva, eu lembro muito da senhora quando eu estou lá no curso, como mulher, e a sua forma de tratar,
né? Então, eu tento levar isso para dentro do nosso curso também. Muito obrigada por tudo, viu? E Jebs, nosso técnico do NTI, sem você nada é possível, você nos ajuda demais, você merece tudo que há de melhor. Muito obrigada. O Jebs hoje teve o filhinho que machucou a mão, mas com toda essa dificuldade, graças a Deus, o filhinho ficou bem, e ele, né, tá aqui com a gente firme e forte. O NTI tem feito excelente trabalho pela universidade, está atendendo várias demandas de todos os cursos da universidade, né, em videoconferências, de reuniões diversas, e ele está aqui com a gente nessas lives. Muito obrigada, Jebs, pelo seu trabalho, que é muito importante para todos nós, tá bom? Nos deu a segurança para a gente refazer essa live tão importante, que a gente teve problema da outra vez, mas agora deu tudo certo como a gente merece, não é isso? Os nossos alunos merecem, os nossos professores merecem. E é isso, eu quero me despedir, dizer tchau a todos, agradecer mesmo. Muito, muito obrigada. A live vai ficar, ela está sendo transmitida no YouTube, mas ela vai ficar gravada, a gente vai deixar ela salva na página do nosso curso. A gente está com a página ativa, sempre está tendo novidades, todo dia a gente está tentando colocar mais informações para ela realmente ficar algo de comunicação para todos nós. E a live vai ficar lá, inclusive para o seu Danilo, depois você põe a referência lá do livro para a gente mencionar na live também. Então, quem não assistiu ou quiser assistir novamente vai poder registrar. Vou até fazer o nosso merchan aí, né? www.fac.br/direito. Quem quiser saber mais do nosso curso, visita lá a nossa página, tá bom? Que a gente está... A live do professor Danilo e do professor Francisco Pereira, quando será? E aí, terça-feira, aproveitando, né, a gente vai ter na terça-feira, em comemoração ao aniversário do Estado, né, que vai ser dia 15, a gente vai fazer a live do professor Danilo e do professor Pereira sobre um aspecto histórico, né, em relação às questões processuais. Olha aqui o filho chamando. Vamos aqui, filho. Já vou, tá vendo? É assim, ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Então, é isso, agradecer. A live vai ser sobre aspectos históricos da justiça criminal no território do Acre. Muito interessante, aspectos históricos e processuais. Então, espero todos, a gente vai mandar o card, vai estar na página também. E até terça-feira, se Deus quiser, dia 16. Obrigada a todos. Professora, só um recadinho do Diga, doutor Oswaldo da Albuquerque, que é procurador de justiça e hoje é conselheiro nacional do Ministério Público. Sim, doutor Oswaldo. Do nosso promotor aí, o professor Vinícius, está pedindo para ele tirar essa camisa do Flamengo aí e botar a camisa do Vasco. Vou deixar registrado aí. Vou dar um recado para ele. Obrigada, tá professor, pela presença. Aí, mandando mensagem aqui. Obrigada, doutor Oswaldo, pela sua presença. Muito obrigada. Tem muita gente participando aí no YouTube. Valeu, gente. Um abraço aí, doutor Oswaldo. Um amigo aí. Um amigo da Defensoria Pública. Valeu, chefe. Obrigada, viu? Tchau. Muito obrigada. Valeu, chefe. Um abraço aí. Obrigada por essa tortura ainda dá, não. Valeu. Abraço.